Oi, meu nome é Laís Tabaque, eu faço curso de Medicina na Unicesumar, da cidade de Maringá. Meu orientador é o professor Dr. Heber Almilcar Martins, e o título do trabalho que eu vou apresentar é a análise dos ossos do membro superior na identificação humana. Então, para começar, a antropologia seria a ciência que estuda o homem, tanto seu aspecto biológico quanto sociocultural em populações do passado ou do presente. Dentre os aspectos investigados no âmbito da antropologia está a identificação humana, que visa a determinação da identidade. E a determinação desse perfil antropológico leva em conta várias informações, como sexo, idade, ancestralidade, estatura, doenças. Então, as técnicas adotadas para a identificação humana, elas devem obedecer a alguns critérios, como, por exemplo, sempre preconizar a análise das características básicas primeiro e, posteriormente, avaliar as características de maior complexidade. Então, os objetivos do meu trabalho foi levantar as características biológicas dos indivíduos através da análise dos ossos longos secos do membro superior, ou seja, o húmero rádio-una, pertencentes ao acervo do laboratório da Sesumar. Em relação aos materiais e métodos, os procedimentos eles foram descritos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, então foram realizadas as análises dos ossos longos secos dos membros superiores, utilizando 85 húmeros, 66 rádios e 61 unas de indivíduos adultos do acervo de peças do laboratório da Sesumar, do campus de Maringá. Alguns desses ossos vieram do cemitério municipal após autorização. Então, esses ossos eles foram captados e foram todos preparados, são lavados, secados, envernizados, para só assim serem analisados. As medições elas foram realizadas com a tábua osteométrica, todas as medidas foram realizadas em sextuplicata para obtenção da média aritmética, e esses valores eles foram plotados em planilha do Microsoft Excel. Após a obtenção do comprimento médio, essas medidas elas foram submetidas às fórmulas adaptadas de Trotter e Glaser, de acordo com Galvão, de 1996. Após a obtenção dessas estaturas estimadas segundo a etnia e o osso de interesse, que no nosso caso foi 3, os dados eles foram submetidos à estatística descritiva. Então, em relação ao resultado, após toda essa mensuração sextuplicata, foi observado um comprimento médio em relação ao húmero de 31,7 e comprimento mínimo e máximo de 26,8 e 37 centímetros. Em relação à rádio, o comprimento médio foi de 24,3 e o comprimento mínimo e máximo foi 19,6 e 27,9. E, por último, a una, o comprimento médio foi de 26,1 e o comprimento mínimo e máximo foi de 21,5 e 29,7, respectivamente. Então, nesse gráfico, nessa figura, a gente observa a estimativa da estatura segundo a etnia a partir da mensuração dos 3 ossos. E os resultados eles foram expressos em mediana, que está em vermelho aqui em cima de cada um, estatura mínima e estatura máxima, de acordo com as etnias que está proposta na fórmula de Trotter-Glaser, que seria masculino caucasoide, negroide, mongoloide, mestiço, e o feminino caucasoide e negroide. Após a gente ter conseguido esses dados, a gente comparou com a literatura, comparando com vários autores, porém, pelo tempo curto, vou falar só de 2. Remes, 2016, analisou 28 húmeros, 57 rádios e 47 unas do Departamento de Anatomia da UFPR. Ele também utilizou as fórmulas de Trotter e Glaser. Então, conforme a mediana dos números analisados nos 2 trabalhos, a estimativa da estatura para masculino caucasoide do presente trabalho foi semelhante à da encontrada por Remes, que Remes encontrou 1,60 m. Confrontando os 2 trabalhos em relação às outras, ele não houve em relação ao número, mas em relação à una e o rádio, houve grande semelhança em todas as etnias, até que algumas foram bem iguais, foram realmente iguais. Em relação ao censo de 2010, realizado pelo IBGE, na região Sudeste e Sul, a grande maioria da população é formada por pessoas caucasoides, pardas e negros, o que corrobora com os resultados encontrados no nosso universo amostral. Além disso, no censo de 2010, foi constatado que a média da estatura do brasileiro fica em torno de 1,72 para os homens e 1,61 para mulheres, o que são valores muito próximos ao que encontramos para os homens caucasoides e as mulheres negroides em nosso trabalho. Então, para concluir, as fórmulas de Trotter e Glaser, elas foram aplicadas sobre os valores médios dos ossos longos dos membros superiores e elas realmente funcionam para a determinação da estatura e da ancestralidade, mostrando que, apesar de elas não terem sido desenvolvidas sobre os padrões antropológicos brasileiros, elas apresentam sim uma grande validade para a estimativa das variáveis citadas. Entretanto,
se faz necessário e é muito importante o desenvolvimento de novos trabalhos que criem um padrão nacional conforme a miscigenação brasileira, que é absurda, né? Então, essas são as referências que eu utilizei nos slides, os agradecimentos, e muito obrigada.